Sempre, né, meu amigo, aí criar crianças, né, para o futuro, planejarem a sua vida sem se endividarem, né, sem terem esses perrengues todos que a gente tem aí visto muito aqui no Brasil. Valeu! O Jornal Hoje começa logo depois do Globo Esporte com o César Tralli e todas essas notícias aqui que ele trouxe o aperitivo pra gente. Abraço, meu amigo, até mais. Um abraço, até já, tamo juntos. Obrigadão. Tchau. Vamos falar de moradia agora. Morar em prédios sem garagem é escolha ou falta de opção? Pela primeira vez aqui na capital, a maioria dos prédios novos não tem onde parar o carro. Anselmo Caparica foi até a Zona Norte para ver o que está acontecendo por lá. A Virgínia mora há 60 anos nessa casa, na estreita Rua Capricho, no Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. Ela já viu muita mudança por aqui, mas a última foi demais para a cabeça dela. Há um ano começou a ser erguido um prédio de 130 apartamentos sem garagem. Eu acho que vai ficar insuportável, porque já está sendo. E a minha filha quer que eu venda a casa e provavelmente eu tenho que vender a casa, porque esta frente fica sempre tomada de carros. Eu não acho que não vai dar certo ficar aqui, esse inferno aqui. Se o futuro preocupa, o presente já causa muito transtorno. O Júlio mora bem ao lado da obra e reclama do barulho e da rua que muitas vezes fica fechada nos dois sentidos. Tem dias que vai até 1h da manhã, meia-noite, descarregando tijolos, como vocês podem ver. Inclusive, eles acham que a rua é deles, então eles colocam, além daqueles pavimentos de tijolo, mais um caminhão. Há pouco mais de 6 meses foi entregue um pequeno condomínio na mesma rua, também sem garagem. Deve ter uns 4 andares, né? E já começa a colocar carro aqui. Então, esses carros que tem à sua esquerda e à nossa direita aqui não tinha antes. E olha só, a 500 metros dali, um segundo prédio em construção de 56 unidades, sem vagas para carros. Esses dois prédios que você viu ficam perto da estação Tucuruvi do metrô. O plano diretor criou um incentivo para que empreendimentos no entorno de estações sejam construídos sem vagas de garagem. O benefício permite às construtoras levantar até 10% a mais de área sem pagar por isso, como forma de estimular os moradores a usarem o transporte público. Aliás, dá só uma olhada no que a gente tem aqui do outro lado da rua. Um futuro empreendimento também sem vaga de garagem. Dados do Secov, Sindicato do Setor de Habitação, mostram que o número de prédios lançados sem garagem vem crescendo na cidade de São Paulo. Considerando apenas o primeiro semestre de cada ano, em 2021, os prédios sem garagem representavam 40% das unidades. Em 2022 e 2023, esse índice ficou em torno de 44%. No ano passado, caiu para 39%. Mas em 2025, pela primeira vez, a maioria dos lançamentos residenciais não tem vagas para carros, 58% do total. O objetivo de estimular o transporte público e reduzir as vagas de garagem está na direção certa, segundo Walter Caldana, especialista em arquitetura e urbanismo. Mas essa política não pode se resumir a dar um estímulo às construtoras. Uma garagem, ela consome por vaga em torno de 25 metros quadrados, que é basicamente muitas das unidades que estão sendo colocadas à venda, é mais ou menos o que elas têm, entre 20 e 30 metros quadrados. Ou seja, você estaria duplicando a área da unidade em função do automóvel. Por outro lado, a iniciativa privada não pode ficar numa situação acomodada de dizer, tá bom, então eu não ponho a vaga. Então, assim, eu não vou melhorar o trânsito tirando garagem achando que a pessoa não vai ter carro. Porque as pessoas têm carro por N motivos. Não é só para se deslocar para o trabalho, não é? A Maria realizou o sonho da vida ao comprar o próprio apartamento nesse prédio sem garagem, entregue no fim do ano passado, também no Tucuruvi. Ela e o marido têm um carro que fica em um estacionamento particular. Aliás, o mercado de estacionamentos é outro que se movimenta para oferecer vagas para quem não quer parar na rua. Foi um pouco difícil achar vaga, né? Na rua é um perigo deixar hoje em dia. E os estacionamentos estão absurdamente caros. Aqui em cima tem um, aqui embaixo tem outro, mas assim, muito fora do nosso bolso. Porém, nós deixamos do outro lado da rua, num particular também, só que cobrou um preço acessível. É isso aí, prédio sem garagem tem a ver muitas vezes com a economia de quem está comprando, ocupação da cidade e mudança de comportamento, principalmente. Então tem que estudar
tudo direitinho para saber se é o seu caso. Em outros países, a gente sabe que muita gente escolhe não ter carro porque o transporte público funciona bem, com regularidade. Vamos voltar a falar com o Anselmo Caparica, agora ao vivo. Ele está em outra região da cidade, onde essa tendência aí de prédio sem garagem também é forte, né, Anselmo? Boa tarde. É isso, estou aqui mais uma vez na Frei Caneca para mostrar uma região que tem muitos desses prédios sem garagem. A Árvore Engenharia, que é responsável por aquele prédio que fica na Rua Capricho, que está sendo construído no Tucuruvi, mandou uma nota para a gente, disse que vai apurar as reclamações e tomar as providências cabíveis, isso se necessário. A gente está em frente a um desses prédios que já está construído aqui, um prédio bem grande, de 18 andares, sem garagem, no piso térreo. A gente tem aqui um comércio e ao lado desse prédio, a gente tem esse prédio mais tradicional, daqueles bem antigos que tem um subsolo com vagas de garagem. Agora há pouco, viu, Alain? A Tainá, ela veio conversar aqui comigo, moradora desse prédio mais antigo. Ela disse que mora há 40 anos ali e viu uma mudança de comportamento dos moradores desse prédio. Ela disse que nos últimos anos as vagas do estacionamento têm ficado vazias, porque muita gente tem optado por usar o transporte público ou, quando precisa, usa ali o carro por aplicativo quando tem alguma situação mais específica. Inclusive, ela disse que ela mesma fez essa opção em 2021 e tem usado apenas o transporte público. E a gente vê, né, Alain, as novas gerações, principalmente, com uma mudança de comportamento importante. Se antigamente muitas pessoas valorizavam ter um carro, agora os mais jovens não valorizam tanto assim, né? Preferem usar o carro por aplicativo ou transporte público, o que pode explicar essa tendência de prédios na cidade de São Paulo sem garagem, sem vaga para estacionamento. Vamos ver se isso é só uma tendência momentânea ou se ao longo dos anos a gente vai ver isso ficar reforçado aí na cidade de São Paulo. Tomara que isso aconteça, né, Anselmo Caparica? A gente tem visto aí em países desenvolvidos que esse é o ideal. As pessoas abrem mão do transporte individual, né, daquele trânsito pesado, para usar o transporte público, metrô, trem, ônibus que funciona. Agora, como a gente disse, esse transporte público tem que funcionar, tem que ser eficiente, tem que chegar na hora, você tem que se planejar para chegar dentro do horário no trabalho, voltar para casa, sem esse sufoco que a gente vê quase todos os dias nas estações de trem, sobretudo, de metrô também aqui em São Paulo, as pessoas, né, se agredindo muitas vezes para conseguir entrar num vagão. Obviamente, essa iniciativa é louvável, tomara que a gente tenha isso como tendência, né, fixa aí, não só como uma mudança momentânea que a gente tem visto agora nesses últimos anos. Valeu, Anselmo, até mais. Vamos voltar agora ao Globocop com as informações da Larissa.